Episódio 181 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos 2 Reis 15, Jonas, livro novo, livro de Jonas, de 1 ao 4, o profeta menor, tá, gente? Nós estamos lendo os profetas menores, já lemos Amós, já lemos Oséias, hoje vamos ler Jonas, é uma subdivisão bem importante da Bíblia, e depois leremos o Salmo 138. Muita coisa boa, preste atenção nas leituras. Olha, não faça isso de ouvir só a minha explicação, não, tá? Você tem que ouvir as leituras. O mais importante até do que as minhas explicações são as leituras. E por amor de Deus, não ouça no 2.0, ouça devagar, pare para ouvir a palavra de Deus. Não fique fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, mexendo no WhatsApp enquanto você ouve aqui a palavra, tá? E escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, quero rezar por você, pelas suas intenções, tá? Por tudo que você traz no coração. E também quero agora pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Vamos ouvir com atenção. Segundo livro dos Reis, capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou durante 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas de seu pai Amazias. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfumes neles. O Senhor feriu de lepra o rei, e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O restante da história de Azarias, os seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. No 28º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 6 anos. Fez mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou-o à vista do povo, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Zacarias encontra-se consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim se cumprira o que o Senhor dissera a Jeú: teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. E assim realmente sucedeu. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês. Manaém, filho de Gade, subiu de Tersa, foi a Samaria e assassinou Selum, filho de Jabes, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém, que subia de Tersa, devastou Tapsa e seu território e matou todos os seus habitantes, porque não lhe tinham franqueado as portas. Arrasou a cidade e rasgou pelo meio o ventre de todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 10 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pul, rei da Assíria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe 1000 talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder. Manaém requereu essa contribuição para o rei da Síria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de 50 siclos de prata por pessoa. Então, o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra. O restante da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais, e seu filho, Pecaia, sucedeu-lhe no trono. No 40º ano do reinado de Azarias, rei de Judá,
Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romelias, um de seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria, na torre do palácio real, juntamente com Argob e Arié, tendo com ele 50 gaaladitas. Matou-o e ficou reinando em seu lugar. O restante da história de Pecaia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. No 42º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Romelias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglat-Falazar, rei da Assíria, veio e apoderou-se de Aion, tomando também Abel-Bet-Mecaá, Janoé, Sedes, Azor, Galaad, Galileia e toda a terra de Neftali, e deportou todos os seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Pecá, filho de Romelias, e assassinou-o, sucedendo-lhe no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. O restante da história de Pecá, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Pecá, filho de Romelias, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoc. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia, não desapareceram os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O restante da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a excitar contra Judá o rei da Síria, Razim, e Pecá, filho de Romelias. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nesses termos: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava despedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar, cada qual o seu Deus, e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dominhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus para ver se ele se lembra, talvez, de nós e nos livre da morte. Em seguida disseram os marinheiros entre si: Vinde e tiremos a sorte para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. E perguntaram-lhe: Tu, por quem nos acontece esses males? Dize-nos qual é a tua profissão, de onde vens, a que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos exércitos, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste isso? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe:
que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício, acompanhado de votos. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do fundo das entranhas do peixe, Jonas fez a prece ao Senhor seu Deus. Em minha aflição, invoquei o Senhor, e ele ouviu-me. Do meio da morada dos mortos, clamei a vós, e ouvistes minha voz. Lançastes-me no abismo, no meio das águas, e as ondas me envolviam. Todas as vossas vagas e todas as vossas ondas passavam sobre mim. E eu já dizia, fui rejeitado de diante de vossos olhos. Acaso me será dado ainda rever vosso santo templo? As águas envolviam-me até a garganta, o abismo me cercava, as algas envolviam-me a cabeça. Eu tinha descido até as raízes das montanhas, até a terra cujos ferrolhos eternos se fecharam sobre mim. Quando desfalecia a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós, no vosso santo templo. Os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor foi dirigida pela 2ª vez a Jonas nesses termos. Vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante de Deus uma grande cidade, eram precisos 3 dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo o dia pregando. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se de seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto. Fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos, todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Diante de tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não o executou. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Jonas ficou profundamente indignado com isso e, muito irritado, dirigiu ao Senhor esta prece. Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos vossos males. Agora, Senhor, toma a minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe, julgas que tens razão para te afligires assim? Então Jonas saiu da cidade e fixou-se a oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu, à sombra, esperando para ver o que acontecia à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas,
para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, Deus mandou um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. Quando o sol se levantou, fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: prefiro a morte à vida. O Senhor disse a Jonas: julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: sim, tenho razão de me irar até a morte. Tiveste compaixão de um arbusto, replicou o Senhor, pelo qual nada fizeste, que não fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E então não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor sempre procura nos salvar, salvar os pecadores, salvar aqueles que estão distantes de Ti. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a dizer não ao pecado. Ensina-nos, Senhor, a Te obedecer em tudo. E a termos um coração misericordioso, assim como o Seu coração é misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, lemos aqui o segundo livro, 2 Reis 15, né? Que detalhou o reinado de Osias, rei de Judá, e a ascensão de Jeroboão II ao trono de Israel. Além disso, abordou a morte de Osias e o breve reinado de Jotão, seu filho. Osias, ou Uzias, né, rei de Judá, reinou por 52 anos e é conhecido por seu poder e prosperidade que trouxe ao reino. Ele foi um homem forte, guerreiro, que conquistou a Filistia, Arabá, Moabe e estabeleceu as muralhas em Jerusalém. No entanto, sua arrogância é destacada, pois ele invadiu o santuário e tentou oferecer incenso e foi castigado ali com uma lepra. Nós lemos isso também lá em Crônicas já. Após a lepra, seu filho Jotão governou com seu lugar, mas Osias continuou a reinar até a sua morte. Vemos também ali o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, governou por 16 anos e é conhecido por ter restaurado também a prosperidade do reino. Foi descrito como um rei justo, piedoso, que fez o bem ao povo, restaurou o reino de Israel. No entanto, o reino de Israel continuava ali, gente, a enfrentar desafios, com a profecia de Amós alertando sobre a corrupção e o declínio moral. Jeroboão II é lembrado por seu reinado próspero, mas também por enfrentar dificuldades e desvios do caminho de Deus. Nós vimos a morte de Osias, a ascensão de Jotão. Em resumo, o capítulo 15 aqui, de 2 Reis, destacou a história dos reis Osias e Jeroboão, com suas conquistas, desafios e importância de seguir o caminho de Deus, Então agora nós vamos para o livro de Jonas. Vamos explicar, nós já ouvimos aqui, Vamos explicar um pouco o livro de Jonas, que é um livro importante, como eu disse, um profeta menor. O propósito do livro de Jonas, gente, é explorar o tema da compaixão de Deus, mesmo com aqueles que não são seus, que são inimigos do seu povo, O livro foi escrito provavelmente em Jerusalém, por volta de 350 anos de Cristo, durante o período do Império Persa. O seu autor é desconhecido. Revela muito a compaixão de Deus, o drama da obediência e da desobediência de Jonas. O livro revela a soberania divina sobre todos os acontecimentos e a responsabilidade humana diante de Deus. Então vamos lá. Nós lemos Jonas de 1 a 4. Vamos ver cada um dos capítulos de Jonas. Um livro rápido, pequeno também. O primeiro capítulo resumiu-se na história de Jonas, um profeta que foi chamado por Deus ali, para ir a Nínive pregar a mensagem de arrependimento e decidiu fugir na direção oposta, para Tarsis. A sua desobediência levou a uma forte tempestade que assustou os marinheiros do navio, Essa desobediência de Jonas, E a confissão de Jonas também ali, Jonas confessou, que era um profeta fugindo de Deus, confessando os seus motivos para fugir também. Aí nós vemos Jonas no capítulo 2, relatou a experiência de Jonas do ventre da baleia, de um grande peixe, onde ele orou a Deus. Depois de 3 dias e 3 noites, Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia, salvando-o da morte. Nós vimos ali a angústia, a oração de Jonas, a descrição da situação, o reconhecimento da grandeza de Deus, a lição que Jonas aprendeu,
sobre a importância da oração em momentos de aflição e a necessidade de se arrepender dos erros, né? E a misericórdia de Deus, que é capaz de restaurar, né, de alcançar até mesmo aqueles que se afastam dele. E Jonas, no capítulo 3, descreveu a profecia de Jonas sobre a destruição de Nínive, né, após 40 dias. Ele precisaria de 3 dias para atravessar a cidade. Ele profetizou em um, com má vontade, porque o povo de Nínive, gente, os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. E eles já tinham causado muito sofrimento ao povo de Deus. Então Jonas não queria que eles se arrependessem. Mas, através da sua pregação mal feita, eles ouviram, se arrependeram. Todos fizeram jejum, de homens até animais, né? E Deus se arrependeu do mal que ele iria fazê-los, né? Então a profecia, a pregação, o arrependimento é a misericórdia de Deus, né? Vendo a conversão sincera do povo, né? Jonas, no entanto, ficou chateado com a misericórdia de Deus, demonstrando seu egocentrismo e a falta da compreensão da graça divina, né? Que veio para todos. Jonas não queria que ele se convertesse, não queria que Deus mostrasse misericórdia. Mas o que aconteceu aqui é uma prefiguração de Jesus, né? Que veio para morrer por quem não merecia, por quem era inimigo de Deus pelo pecado, por quem era inimigo de Deus, concretamente perseguindo o povo de Deus, né? E no capítulo 4, nós vemos o profeta enfurecido porque Deus tinha poupado Nínive, né? Ele saiu da cidade, construiu um abrigo para observar o que ia acontecer. E Deus fez crescer uma planta para dar sombra ali a Jonas, né? Mas depois a planta morreu. E o Jonas se sentiu tão afligido por isso que ele pediu a Deus a morte, né? Ficou meio deprimido. Mas Deus o questionou: olha, você teve pena de uma planta que nasceu e morreu. Você não ia ter pena de 120 mil seres humanos de Nínive, né? E seus rebanhos que não sabem distinguir entre o bem e o mal, né? Então Deus chamou ele, deu uma lição ali para ele, falando assim: olha, 120 mil pessoas, você não teve compaixão? Às vezes a gente quer que Deus destrua os nossos inimigos, mas nós somos cristãos. E Jesus no alto da cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E tem muitos pecadores, esse é fato, que verdadeiramente não sabem distinguir entre o bem e o mal. Não sabem distinguir o que estão fazendo. E Deus quer que nós tenhamos compaixão, né, desse povo. Tenhamos o seu coração misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer Olá, Deus abençoe você. Hoje episódio 157 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos Marcos capítulo 7 e 8 e o Salmo 23. Estamos nesse tempo do checkpoint messiânico. Mesmo ainda dentro das tramas do Antigo Testamento, nós estamos já tendo essas paradas estratégicas para refletir sobre o Novo Testamento. Isso mesmo. Hoje nós vamos ler Marcos 7 e 8. Quero convidar você a escrever aqui os seus pedidos de oração. Quero convidar você também, que ainda não faz parte da nossa família, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, vem rezar conosco. Todos os dias aqui no canal tem muita coisa boa preparada para abençoar você. Gente, nós temos aqui o Evangelho todo dia, né? A reflexão sobre o Evangelho, a homilia. Temos também, além da homilia, temos o texto todos os dias às 6 da tarde.
temos também aqui a Bíblia em um Ano, o projeto Bíblia em um Ano, que entra um vídeo todos os dias ao meio-dia. Fica aqui na playlist Bíblia em um Ano, você pode ler a hora que você quiser, tá bom? É um privilégio contar com a sua presença, com a sua participação aqui, e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas também possam conosco rezar, escutar a palavra de Deus. Gente, olha, o testemunho, assim, a partir da minha própria experiência, quando você começa a rezar, quando você começa, a ler a Bíblia, sabe, os seus horizontes se expandem, a sua vida muda, não tem como, porque a sua mentalidade começa a ser formada de maneira diferente e você começa, como diz a própria carta aos Filipenses, a ter o pensamento de Cristo. Isso é muito especial. Ouçamos então a palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a sua lei natural? Assim, ele declarava puros todos os alimentos, e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia, e entrando numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem cirofenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa dessa palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha.
Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva, e levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos dele se abriram, e a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território da Dalmanuta. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para a outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu-o e disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão, e ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. E Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres nem mesmo na aldeia. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós,
quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Senhor, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela tua ação nos evangelhos, Senhor, que nos ensina tanto. Obrigado porque o Senhor curou o cego, o Senhor curou o surdo, o Senhor curou o mudo, o Senhor ensinou tantas coisas preciosas e o Senhor sempre estava fazendo, Senhor, o bem. Por onde quer que o Senhor andava, o Senhor estava fazendo o bem, curando, libertando, salvando. Nos ensina a sermos agentes do bem também, Senhor, em tudo aquilo que fizermos, que nós não sejamos pessoas pesadas, que ficam presas em picuinhas, mas que nós verdadeiramente nos abramos para em tudo fazer a Tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui, né, primeiro capítulo de Marcos, que Jesus está repreendendo os fariseus, né, porque eles criavam tradições que faziam com que eles se esquivassem dos deveres morais da lei de Deus, da lei de Moisés. Por exemplo, eles criavam, né, eles se esquivavam do mandamento de honrar pai e mãe, de cuidar do pai e da mãe na idade da velhice, justamente porque eles criaram uma forma de fazer uma doação para o templo, né, corbã em nome dos seus parentes, se esquivando de cuidar do pai e da mãe. Mas veja bem, eles estavam mudando a lei de Deus, estavam fazendo algo muito desumano, porque naquela época não tinha seguro-desemprego, não tinha aposentadoria. Então o pai e a mãe às vezes ficavam na miséria e eles com uma cara de religiosos, doando para o templo que seria do pai e da mãe para se esquivar de cuidar do pai e da mãe, porque de qualquer forma eles teriam que doar para o templo. Então eles teriam que doar para o templo e ainda cuidar do pai e da mãe. Então eles criaram uma lei para só doar para o templo e não gastar com o pai e com a mãe, mas era muito desumano. Então Jesus está confrontando. Cuidado, viu? Cuidado com as compreensões religiosas que a gente cria, que nos desumanizam, que fazem com que a gente, sabe, ganhe em cima dos outros, fazem com que a gente humilhe as pessoas. Cuidado. Jesus disse, olha, eu sou o Senhor do sábado. Se essa lei está desumanizando, eu vim aqui para mostrar que pode ser diferente. E você sabe que a gente é muito bom em criar as nossas próprias versões do que Deus está nos pedindo, né? Para fazer o que a gente quer e não o que Ele quer, mas a gente tem que obedecer a palavra do Senhor. Olha, nós vimos também em Marcos 7 a história da mulher Cirofenícia, que veio até Jesus pedindo, né, para Jesus curar a sua filha, que estava ali possuída por um demônio. E Jesus deixou bem claro, né? Jesus falou de maneira bem clara, olha, eu vim primeiro para salvar os judeus, né? A salvação vem ao mundo através dos judeus. Mas essa mulher persistiu, porque ela sabia que Jesus vinha de Deus, né? Que Jesus era Deus e que Deus ama a todos, né? Então, ela abordou Jesus com humildade, claro. E a gente tem que abordar Jesus com humildade também, porque a gente não pode abordar assim, sabe, num senso de como que se a gente fosse superior, ou no sentido de que Deus nos deve alguma coisa. Não, a graça de Deus é uma coisa que a gente não deserva, não merece. É um dom livre, né?
Então a gente tem que pedir, sim, como essa mulher, mas sem exigir, né? Ela pediu com humildade, ela pediu na certeza de que Deus a amava. Outra coisa, quando Jesus foi curando ali o surdo, o cego, ele foi mostrando o poder dos sacramentos, porque você viu que os sacramentos são sinais sagrados, né? De uma graça invisível, ou seja, é um sinal visível na natureza, no tempo, que revela algo invisível, superior que está acontecendo no coração, na alma da pessoa, nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Então, veja bem, aqui ele está agindo sacramentalmente, ele está nos mostrando o poder do sacramento. Por exemplo, a água que toca a cabeça da criança é um sinal de uma purificação espiritual, de um novo nascimento. O sinal, a absolvição que o padre dá traçando o sinal da cruz com as suas mãos é um sinal de que o pecado está sendo perdoado. E assim sucessivamente, né? Outra coisa bem bonita para a gente perceber é que Deus se tornou um de nós, né, na nossa carne, para nos salvar. Então, a gente vai receber a salvação através de vias, através dos nossos corpos, através daquilo que é natural, né? Ou seja, Deus se tornou imagem, se tornou corpo, se tornou visível. E através dos sacramentos, que são sinais visíveis também, encarnados, ele vai nos salvando, né? Nós vimos também que Jesus levou os discípulos a Cesareia de Filipe, lá perguntou para o povo, né, para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Uns disseram, olha, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, João Batista que voltou. Então ele perguntou, e vocês? Para vocês, quem eu sou? E você sabe que Pedro, ali inspirado pelo Espírito Santo, já levantou e falou, você é o Cristo, Filho de Deus. Só que depois Jesus já começou a falar o plano de Deus a respeito dele, da salvação, da cruz, da morte, e Pedro começou a, se levantou e começou a repreender Jesus. Olha a ousadia, né, de Pedro. Mas Jesus disse, vai para trás, né? Faça-te de mim, Satanás, isso é para mim uma pedra de tropeço. Porque Pedro estava pensando somente num termo humano, né? Uma compreensão humana, que a gente quer somente conforto, o que é bom, o que é tranquilo. Mas Pedro acabou sendo um obstáculo para Jesus, para o cumprimento do plano de Deus. E Jesus repreendeu Pedro. E assim como discípulos de Jesus, gente, assim como Pedro, a gente precisa saber que muitas vezes nós vamos ser motivo de chacota, vamos ser vistos como antiquados por causa disso, por causa da cruz, né? Por entender que a cruz é um meio de salvação, por entender que o sofrimento faz parte, sabe? Nós vamos ser mal vistos por isso, mas não tem cristianismo sem cruz, não tem salvação sem cruz, não tem Jesus sem cruz. Nós não somos fixados na dor nem masoquistas, mas nós aceitamos carregar a nossa cruz do dia a dia para sermos salvos e para seguir Jesus. Isso é cristão, não tem jeito. Sabe, não tem jeito de seguir Jesus sem carregar a cruz todos os dias. Jesus revelou que ele repreendeu Pedro, chamou Pedro de Satanás, porque Pedro, estava criando a sua própria versão, como os fariseus ali que inventaram outro mandamento para não ajudar o pai e a mãe idoso em necessidade. Pedro estava inventando a sua própria versão do evangelho. Não vai dar tudo certo, é só churrasco, é só coisa boa. Jesus disse, opa, Pedro, a cruz faz parte, então não fuja da cruz. Carregue a sua cruz, porque ela é o que te salva, filho. Deus, através dela, está te salvando, filho, filha. Qual é a tua cruz hoje? É o teu casamento? É a tua esposa difícil? É a sua doença? É conviver com uma pessoa que nem sempre te entende? A gente acha que é assim, a gente casou, a esposa não é o que eu quero, eu vou descartar. Não é. O ser humano não é descartável, gente. A gente tem que aprender a sofrer por amor, a suportar as coisas por amor. Isso é amar. Agora a gente quer que todo mundo seja o que a gente desejou. Se não é, eu descarto. Isso é muito fraqueza, né? Isso é muita, falta de compreensão das coisas. Enfim, vamos ler juntos o Salmo 23. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Pois ele mesmo assentou sobre as águas e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? Quem tem mãos puras, limpas e coração puro, cujo espírito não busca vaidades, nem perjura para enganar o seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis, que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, é o Rei da Glória.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótimo dia para você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Olá, episódio 168 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, o Padre Adriano Zandanal. Hoje nós vamos ler 1 Reis 21, vamos ler 2 Crônicas 21 e 22 e o Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, vem fazer parte da nossa família. Todos os dias eu posto aqui o Evangelho do dia, a homilia do dia, que já entra no dia anterior. Tem o texto todas as tardes, 6 da tarde, que eu rezo aqui no canal. Todos os dias, meio-dia, tem o projeto Bíblia em um ano, que você pode ouvir aqui no canal também. Comece agora, vai lá atrás, volta do começo. O que for melhor para você, vem participar com a gente. Ouçamos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Depois disso, aconteceu o seguinte. Nabote de Jezrael possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou, se preferires, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para sua casa sombrio e irritado por ter Nabote de Jezrael recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se o preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me: não te cederei a minha vinha. Jezabel, tua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes, eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Escreveu ela então uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, concidadãos de Nabote. Eis o que dizia na carta: promulgai o jejum, fazei sentar Nabote no lugar de honra e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei. Conduzi-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, concidadãos de Nabote, fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusara vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para a sua vinha para tomar posse dela.
Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita. Vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desce a tomar posse da vinha de Nabote. Diz-lhe o seguinte: isto diz o Senhor: mataste e agora usurpas, e ajuntarás. Eis o que diz o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: encontraste-me de novo, ó meu inimigo? Sim, respondeu Elias, porque te vendeste para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti, vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e arrastaste Israel ao pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: os cães devorarão Jezabel na terra de Jezrael. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia, envolto no saco, e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu o trono. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel, Safatias, todos os filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhes tinha dado fortalezas em Judá, mas deu o reino a Jorão, porque era o primogênito. Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, como tinha feito a casa de Acabe, cuja filha desposara, praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi, e porque ele tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros. Durante a noite derrotou os edomitas que cercavam a ele e aos chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Libna revoltou-se igualmente, porque Jorão tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá e assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e levou Judá à perversão. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porque não andaste no exemplo de teu pai Josafá, nem no de Asa, rei de Judá, mas imitaste os reis de Israel, induziste à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinaste seus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu, o Senhor há de ferir
com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor despertou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá, irromperam por toda parte, pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu-o no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo, e pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra, como tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália, filha de Amri. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os da casa de Acabe, que depois da morte de seu pai o arrastaram à perda por influência deles. Foi segundo o conselho destes que se dirigiu a Ramote de Galaade, com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer a guerra contra Azael, rei da Síria. Ferido pelos sírios, Jorão retornou a Jezrael para cuidar das feridas recebidas em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, durante a enfermidade. Foi da vontade de Deus que, para a sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado lá, saiu com Jorão para combater Jeú, filho de Namsi, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Jeú exercia a vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Ocosias que estavam a serviço de seu tio e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria. Estava escondido. Levaram-no a Jeú e este o mandou matar. Foi-lhe dada uma sepultura, porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá que buscara o Senhor de todo o seu coração. Assim não havia ninguém da família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Quando Atália, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josaba, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama de leite no dormitório. Josaba, filha de Jorão, irmã de Ocosias e mulher do sacerdote Joiada, escondeu-o assim das vistas de Atália, e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto delas no templo durante 6 anos, enquanto Atália reinava sobre a terra. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de não nos deixar conduzir pelo nosso pior, pela vaidade, pela inveja, pela cobiça, mas que em tudo, Senhor, nós façamos o bem, sejamos pessoas honestas, de caráter, que amam o bem. Não nos deixe, Senhor, vencer pelo mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui,
lemos aqui, ouvimos esses capítulos, quanta coisa, né? Quanto rei ruim, quanta situação confusa, quanta maldade, né, gente? Como esses que foram escolhidos para serem os líderes do povo de Deus, se afastaram de Deus, né, gente? É triste perceber isso. Como se afastaram de Deus e como um consagrado, como uma pessoa boa, pode fazer o mal, né? Reis maus, né? Deus prometeu uma bênção, né? Por cuidar do povo de Israel. Deus prometeu ali a Abraão um reino, uma bênção que se estenderia a todo mundo, terra, mas por isso, né? Desculpa, vou falando agora da vinha de Nabote, né? Já entrando o rei Acabe, que tentado por sua esposa Jezabel, né? Para tomar, você vê que papel de rei, né? De moleque, ele quer a vinha, ele não tem, faz um papel de moleque, não come a esposa dele, maldosa, suborna ali as pessoas para acusarem falsamente Nabote, matá-lo, né, a pedradas e tomar a vinha dele. E você sabe que Deus, eu volto ao assunto agora que eu estava introduzindo ainda há pouco, Deus prometeu a Abraão um reino, uma bênção que atingiria o mundo inteiro e terra. Então no Antigo Testamento, uma pessoa não podia simplesmente vender a terra dos seus antepassados, sabe? Porque aquela terra tinha sido dividida entre as tribos. Então, a terra pertencia à tribo. Por isso que Nabote falou, longe de mim vender a herança dos meus antepassados, porque a terra não era dele, era da descendência dele, da tribo dele. E Acabe sabia disso, sabe? Mas ele mostrou o seu coração, a maldade do seu coração, a ganância. Ele era um rei, ele tinha tudo, ele não precisava daquela vinha, gente. Mas é a maldade que a pessoa, quanto mais quer, tem muitas vezes, mais quer, né? Quanto mais abundância tem, mais persegue o que o outro tem, né? Então, Acabe mostrou o seu coração e Jezabel também. Escreveu cartas para os anciãos ali, os nobres da cidade de Nabote, acusando-o, né? Dizendo para eles o acusarem e o matarem, né? E isso aconteceu, gente. Injustamente ele foi morto. A gente sabe, né? Muitas vezes se diz que o mal triunfa somente quando as pessoas boas não fazem nada, né? O alimento da ousadia dos maus é a covardia dos bons, dizia Papa Leão XIII. Sabe? E no caso de Nabote, aqui do assassinato, os anciãos, os nobres ali daquela cidade, eles seguiram aquela ordem ilícita, aquela ordem errada. Eles não fizeram nada diante do assassinato daquele inocente, né? E diante daquilo, gente, diante daquele mal que cometeu Acabe, Elias apareceu e profetizou a morte, o extermínio da família dele, de toda a linhagem real. Mas Acabe, gente, ele só fez tanto mal porque, ele era uma pessoa altamente influenciável, de uma personalidade dúbia, e ele se associou com a pessoa errada, ele casou com a pessoa errada. Jezabel era uma bruxa mesmo, ela era pagã, adorava outros deuses. Não podemos nos associar com pessoas, sabe, que não têm o coração em Deus. Sobretudo num casamento, pensa bem antes de se casar, tá? Pensa bem. Depois nós vemos lá no sul a situação que aconteceu também, né? Jeroão, né, que era o filho de Josafate, ele matou todos os seus irmãos, né, e construiu altares ali para falsos deuses, colocando o seu povo, né, numa condição de vulnerabilidade, por causa da infidelidade deles a Deus, que estava os protegendo dos inimigos, né. Ele seguiu a influência da sua esposa, né, que era a filha de Acabe, e acabou, né, conduzindo o povo ao mal, à idolatria. Depois que ele morreu, o seu filho assumiu o seu lugar, né? Ele é tão mal quanto o pai, né? Seguindo o exemplo da sua mãe, Atália. E depois da morte dele, né? A sua mãe, gente, de maneira sórdida, matou todos os que podiam, né? Ser pretendentes ao trono ali, né? Mas veja bem, Jorão fez muito mal diante do Senhor, ele conduziu a idolatria. Elias, né, também profetizou para ele ali, sabe, que o mal lhe acometeria. Depois ele se arrependeu, mas o mal já estava feito, né? Já estava feito. E o Senhor o feriu de um mal incurável, né? Ele acabou durando um tempo ali, mas morreu no meio de violentas dores. E depois a mãe dele, né, assumiu o reinado, matou todos os descendentes ali do trono, né? O trono de Judá, graças a Deus, né? Um foi poupado, foi escondido, né? Um dos descendentes de Judá do trono, porque Deus é fiel, ele tinha prometido
que do trono, né, da linhagem de Judá, de Davi viria o Salvador do mundo. Então não dava para ela exterminar todos. Deus se contradiria. Então Deus permitiu que um deles, né, fosse salvo ali, né, fosse preservado. Joás foi preservado porque Joaba, sua irmã, né, acabou salvando, e depois a gente vai ver o destino trágico de Atália também, ou Atalia, né? Essa mãe que matou todos os outros pretendentes ao trono, tinha o seu filho também, que era muito ímpio, né? Muito ímpio, que foi morto lá com o rei do norte também, né? Quando Jeú realizou a sentença divina, né? Jorão foi visitar lá, né? O Cosias, né, filho de Jorão, foi visitar, né, para fazer uma visita, né, lá em Jezreel, para fazer uma visita a Jorão, e os dois acabaram mortos, e aí Atalia, né, usurpou o trono, mas um pretendente do trono, né, um descendente de Davi, foi poupado para que a promessa de Deus se concretizasse depois, né, da descendência de Davi viria o Messias. E Cântico dos Cânticos, capítulo 7, você vai ler como tarefa de casa, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia, e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro. Amanhã, o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família.